Olá para você conectado no canal do Comitê de Luta da Educação Privada do DF. Seguindo a nossa série de entrevistas com candidatos a melhorias para a nossa educação no DF, hoje conversamos com Ana Prestes. Ela é candidata a deputada federal. Eu recebo também o professor Rodrigo de Paula para esse bate-papo. Sejam muito bem-vindos. Eu passo agora a palavra para o professor Rodrigo. Olá, Max. Olá, Ana. Olá, você que está nos assistindo. Como sempre, agradecer a nossa audiência do nosso Comitê da Educação. Nós que estamos, Max, chegando aqui na reta final. Aí, nesse próximo domingo, nós teremos o processo eleitoral. E hoje, para encerrar aqui essa nossa maratona de discussão política com a categoria, nós recebemos aqui com muita satisfação uma amiga nossa dos professores, uma amiga da educação, Ana Prestes. Viu, Ana? Eu já te agradeço. E muita gente tem ouvido falar na cidade Ana Prestes, né? Quem é Ana Prestes? A gente tem visto aí uma campanha bem prepositiva e hoje a gente vai ter aqui nesse curto espaço de tempo a oportunidade de conhecer. Então, muito obrigado, Ana, em nome aqui de todos os educadores do Distrito Federal, a sua presença. Eu que agradeço, estou muito feliz por estar aqui. Obrigada, Rodrigo. Ana, eu vou pedir para você contar um pouco mais sobre sua história. Quem não conhece Ana, por favor. Então, eu sou Ana Prestes, sou socióloga, sou cientista política, estou em vias de ter um novo doutorado aí também na história, tenho um doutorado já na ciência política. Tem um nome que chama atenção, que é o Prestes, porque sou parte de uma família de muita luta desse Brasil, eu falo que eu sou neta de um casal revolucionário, o casal Luiz Carlos Prestes e Maria Prestes, que tiveram uma contribuição muito grande ao longo do século XX, no enfrentamento das lutas do povo brasileiro, enfrentaram duas ditaduras, enfrentaram a ditadura do Estado Novo, enfrentaram a ditadura de 64, que durou tantos anos, durou 2 décadas, e foram construtores também da nossa redemocratização. Então, eu me considero, ao mesmo tempo, filha dessa tradição, parte dessa história, mas sempre olhando para o futuro. E para o futuro, a gente sabe que a gente tem que olhar buscando mais democracia. Então, eu sigo aí esse caminho de luta pela democracia. Talvez por isso também fui procurar ciências sociais, a sociologia, a ciência política, a história, para me apropriar com a minha formação e para formar também, sou professora também, para formar as outras pessoas. E também de forma propositiva, sempre tive uma militância, Rodrigo, no movimento estudantil secundarista, no movimento estudantil universitário, como pós-graduanda também, fiz parte da ANPG, Associação Nacional dos Pós-Graduandos, trabalho aqui em Brasília já há um tempo, trabalhei no governo federal, trabalhei também na Câmara dos Deputados, das deputadas, passei por diversas comissões, então eu me considero uma mulher mãe, ativa, sou escritora também, dei livros infantis, livros também público adulto, e uma eterna militante assim, das causas mais justas do povo brasileiro. E é importante dizer, né, Max, que assim, a Ana tem tudo a ver com a nossa categoria, é professora, né? É uma pessoa que conhece como ninguém a realidade dos professores também do setor privado, né, Ana? E uma realidade completamente difícil. Nós vamos ter no próximo ano, esperamos aí no governo Lula, né? E nós vamos precisar, sem dúvida nenhuma, de pessoas no Congresso Nacional que vão ter condições de reorganizar toda a nossa relação trabalhista, retirada aí após reforma trabalhista, após a retirada da presidente Dilma do poder através do golpe. E a Ana conhece muito bem a realidade, não só é professora, convive, né? E vai sem dúvida nenhuma representar muito bem as nossas bandeiras da categoria, e principalmente, né, que também é todo esse resgate, como você disse, Ana, da democracia, né? Eu queria deixar para falar um pouco mais no final, Ana, do que significa Prestes, né? Muita gente, essa galera jovem aí que muitas vezes não conhece um pouco da história, mas a Ana é neta do Luiz Carlos Prestes, né? Uma pessoa que foi fundamental na nossa história, lutou contra o nazismo, né? Foi perseguido nas ditaduras aí de Getúlio Vargas, e uma pessoa assim completamente querida, né? Principalmente pode perguntar aí para o avô de vocês, para o pessoal que conviveu essa parte da história, o que significou o Carlos Prestes. Então tem um simbolismo muito grande, Ana. Você está sendo candidata aqui para o Brasília, e principalmente a gente tem muito orgulho de finalizar
essa nossa fase aqui do comitê com a sua presença, né? Você é professora, tem uma história, né? E eu acho um pouco que seu avô defendia, né? O nosso cavaleiro da esperança, né? Eu acho que você significa, Ana, não só a esperança de dias melhores aqui no Brasil, mas principalmente o resgate da pauta feminista, da pauta da educação. Então, sem dúvida nenhuma, tenho certeza que a categoria, aproveitando essa reta final aí, entrar lá na sua rede social, conhecer um pouquinho quem é a Ana Prestes aqui no Distrito Federal. Obrigada. Agora, sabe uma coisa interessante? Eu percebi ao longo da campanha, ao longo desses 4 meses, contando pré-campanha, campanha, andando por todo o Distrito Federal, que a nossa juventude também conhece a história de Luiz Carlos Prestes de Olga Benário, principalmente por conta dos professores e das professoras. Ou seja, nossos professores estão em sala de aula, tratando muito bem sobre a história do Brasil, de uma forma ampla. Mesmo o governo tentando desconstruir, né? Exatamente. E talvez até por isso. Talvez até por isso. Talvez para mostrar para a garotada, para a juventude, os riscos apresentados à nossa democracia. Eu considero que esses últimos 6 anos, desde a destituição da nossa presidenta Dilma, eleita pelo voto popular duplamente, uma destituição feita de uma forma de um golpe, porque ela foi forjada midiaticamente, juridicamente e também parlamentarmente. Então foi um golpe jurídico, midiático, parlamentar. Desde lá, eu tenho percebido que nas nossas salas de aulas, que nas escolas, esse é um debate muito grande. E é bom que esse debate seja feito de forma democrática, sem riscos à nossa democracia. De nenhuma forma a gente quer cercear o pensamento, a preferência política de ninguém, mas que as pessoas conheçam a história, reconheçam as histórias, nossos heróis, nossas heroínas e cuidem da nossa democracia, para a gente cuidar bem da democracia, porque ela é um dos nossos bens mais valiosos, se não for o mais valioso, para a gente conseguir avançar com o Brasil. É verdade. E outra coisa, a Ana está assumindo um compromisso aqui com a categoria, que é um debate, Max, que é justamente a organização dos professores do setor privado. Né? A Ana, na condição de deputada federal, que nós esperamos aí no início de janeiro, ela vai defender a criação, já através de projeto de lei, do piso nacional dos professores do setor privado, né? Porque nós tivemos um avanço que foi o piso nacional dos professores, porém somente para os professores do setor público, né? E a Ana está se comprometendo aqui conosco de ser uma parlamentar defensora também da educação do setor privado, né? Regulamentação dentro do MEC, né? A precarização do ensino superior, né? Principalmente dessa educação aí muito mercadológica que a gente tem vivido e é pauta nossa da Confederação, e sem dúvida nenhuma a Ana vai ser uma defensora, né, Ana? Não só da educação, mas principalmente esse olhar voltado aí para os educadores do setor privado. Isso é super importante, eu queria dizer, Rodrigo e Max, e para todos os professores, professoras, comunidades das escolas, comunidades escolares que nos acompanham, porque a gente tem uma grande distorção no Brasil. A gente ainda não tem no Brasil um verdadeiro sistema nacional de educação. A gente precisa de um sistema nacional de educação justamente para acabar com essa distorção, para que escolas públicas e escolas privadas sejam regulamentadas, que os nossos professores e professoras sejam valorizados, que tenham acesso à formação, oportunidade de formação, respeito ao seu trabalho. Nós tivemos muitos prejuízos nos últimos anos com as reformas, com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, uma tentativa de enfraquecimento das negociações coletivas, uma individualização caso a caso, que enfraquece cada professor perante o exercício do seu trabalho e os seus direitos, o exercício dos seus direitos como um profissional tão importante como o profissional da educação. Nós temos ameaças aí que eu considero ameaça, como a questão do homeschooling, uma tentativa também de cerceamento dos debates dentro das nossas escolas, com escola sem partido, com essa questão de ideologia de gênero, como se a gente não pudesse tratar de temas tão sensíveis da nossa sociedade, como a questão da homofobia, os direitos das mulheres, a questão racial, que são heranças malditas que nós temos no nosso Brasil e que a gente precisa tratar. E a sala de aula, os professores precisam ter autonomia, nossas escolas precisam ter também autonomia, precisam estar regulamentadas dentro de um sistema nacional de educação e que sem funcione. falar, né, Ana, que a Ana também, da mesma forma que eu
né, da nossa militância tem origem no movimento estudantil, né? E sem dúvida nenhuma a gente espera, né, o Lula ganhando as eleições, sem dúvida nenhuma a volta do acesso à nossa juventude ao ensino superior e à educação de qualidade, né? Isso. Uma crítica nossa, Ana, que a gente teve a expansão do ensino superior, mas faltou muita regulamentação, Exatamente. principalmente das políticas ali voltadas aos professores, aquele controle maior das instituições privadas. E sem dúvida nenhuma, acho que você, lá na Câmara dos Deputados, vai defender isso muito bem, né? O olhar da ampliação do acesso à educação, mas também preocupado um pouco com essa questão da regulamentação da relação trabalhista e principalmente dos educadores, né? Então, Exato. eu convido vocês aí em casa a conhecer mesmo. A gente está finalizando aqui a nossa entrevista, né, Max? Mas sem dúvida nenhuma a Ana vai representar muito bem todos nós professores lá na Câmara, viu, Ana? Desejar sucesso para você. O nosso tempo aqui ele é muito curto, mas você pode acompanhar a Ana aí nas redes sociais, tem toda uma plataforma, né? E o nosso papel aqui do comitê é justamente esse, né? Orientar a categoria, a possibilitar que vocês conheçam aí os candidatos que sem dúvida nenhuma são professores e também vão contribuir muito com a educação, viu, Ana? Obrigada, eu quero agradecer mais, quero agradecer E lembrando o número ali, ó, gente, a gente não pode esquecer. 6565, Ana Prestes, deputada federal, para a gente acompanhar o Conselho Nacional de Educação, a implementação do Sistema Nacional de Educação, olhar para os efeitos da pandemia sobre a educação privada, sobre o setor privado da educação, sobrecarga dos professores, desregulamentação das suas cargas horárias, a forma de jornada, ou seja, tem um universo para a gente tratar, a gente tem experiência, eu trabalho já na Câmara há bastante tempo, tenho experiência desde o movimento estudantil, ou seja, desde secundarista lutando pela causa da educação, hoje aí com uma trajetória profissional, com 2 doutorados, né? Estou com um doutorado na ciência política, terminando um doutorado agora também na história, e a nossa ideia é colocar tudo isso a favor do Brasil, dos professores e das professoras do nosso E é importante, principalmente a galera da história, né, que oriente aí os alunos, né, o que significou Luiz Carlos Prestes, Olga Benari, né, e o que significa para a gente hoje ter o privilégio da Ana Prestes estar concorrendo aqui no Distrito Federal com uma vaga a deputada federal. Então, muito obrigado em nome do comitê, sucesso, né, e aproveitando aqui para finalizar minha última participação aqui no comitê, de que todos reflitam no domingo, né, que a gente vai ter a oportunidade ali de mudar toda essa trajetória triste em que o Brasil está vivendo, escolhendo os melhores candidatos e, sem dúvida nenhuma, confirmando ali no presidente Lula para que a gente possa resgatar todos esses direitos que foram subtraídos e voltar novamente a ter esperança. Então, muito obrigado aí, Max, pela sua mediação, como sempre, encerrando aqui a nossa participação no comitê. E caso a gente espere que não tenha segundo turno, caso se tiver, nós vamos continuar esse debate aqui com vocês também em relação ao segundo turno. É isso mesmo. Obrigado, Ana. Obrigado, professor Rodrigo. Obrigado você que assistiu essa série de vídeos até aqui. O Comitê da Luta pela Educação Privada do DF é para você, professor, uma luta pelos seus direitos, pelas melhorias aí para que em 2023 tenhamos um ano bem melhor para a categoria. Obrigado você que assistiu esse vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar com a categoria e até mais.